A Bíblia nos diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A palavra de Deus nos diz também, Salmo 46, que o Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Se tem uma coisa que nós podemos ter, é a convicção da proteção divina. O Senhor está conosco. Outra coisa que é importante nós compreendermos quando pensamos em proteção divina é entendermos o que é a onipotência e a soberania divina. A onipotência, Deus tem todo o poder no céu e na terra. A soberania divina, ele domina sobre tudo, ele faz sem pedir autorização de ninguém. Isso é muito importante para a nossa tranquilidade e para nós compreendermos que o Senhor está conosco em tudo para nos dar livramento e para nos proteger. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas lições bíblicas de Escola Dominical, lição de número 10, dia 8 de dezembro, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, a bússola do crente, as sagradas escrituras, o nosso guia, o nosso sustento está na palavra de Deus. Que a gente comemore este dia, que a gente glorifique o nome do Senhor pela sua ação, não só ao gerar as sagradas escrituras, inspirando homens que escreveram, mas tendo Deus como seu único autor, como pela liberdade que nós temos também de portar, de conduzir a Bíblia, de ter em mãos um exemplar da palavra de Deus. Que a graça de Deus continue sobre nós, advinda desta palavra, e que ela seja verdadeiramente a nossa convicção diária para caminharmos conforme a vontade de Deus. Lição de número 10, 8 de dezembro. O título da nossa lição é A Promessa da Proteção Divina. O texto áureo da nossa lição está em Salmo 91 e o versículo 11, que nos diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Os anjos, nós estudamos no trimestre passado, falando na lição de jovens, tratando sobre o livro de Daniel, e falamos que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. O anjo tem o poder concedido por Deus para missões específicas. Eles são enviados por Deus para missões específicas e eles têm um poder concedido por Deus para cumprir aquela missão. E aí, o Salmo 91 vai nos dar essa garantia. Salmo 91 fala da proteção, não é? Salmo 46 fala da confiança. Salmo 91 fala dessa proteção de Deus sobre a nossa vida. E aqui diz que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos que nós trilhamos. Glórias a Jesus. Olha, isso aqui não tem nada a ver com anjo da guarda não, viu, gente? Essa ideia de anjo da guarda é um negócio do catolicismo romano. Não existe esse trem de anjo da guarda, não, tá bom? Tem gente que fala, meu anjo da guarda não bateu com o anjo da guarda do fulano de tal. E esses anjos aí têm fonte diferente, saem de lugares diferentes. Mas brincadeiras à parte, nós não temos sustentação bíblico-teológica para defender essa teoria de um anjo da guarda, um anjo para guardar cada pessoa. Os anjos são enviados por Deus para nos guardar. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. É uma promessa de Deus. E nós sabemos que as promessas de Deus não falham, que ele cumpre. Ele vela pela sua palavra para cumprir. A palavra-chave desta nossa lição é proteção. E a leitura bíblica em classe são 2 textos, é uma leitura bíblica em classe um tanto quanto extensa, né, dessa lição, mas são 2 textos. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17, e Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 8. No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Esses dois textos falam da proteção do Senhor para conosco e nos dão segurança para confiar no Deus que nós servimos, porque Ele está conosco para nos guardar, para nos ajudar e para nos livrar em tudo para a glória do seu nome. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso escritor vai falar sobre proteção espiritual. Proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro parágrafo, proteção contra o maior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? O arqui-inimigo de Deus, sem dúvida nenhuma, né? Então, proteção contra o maior inimigo. Pastor Elinaldo nos diz que há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. E deixa eu voltar para eu mudar a cor, para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. Então, 3 coisas são importantes aqui. Primeiro, olha aí, ó. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Isso não é opcional. Nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Ponto. Não tem outra opção. Ah, eu não quero estar envolvido. Meu amigo, você aceitou Jesus como Salvador. Você declarou uma guerra contra o diabo. Pronto. Segundo, nessa batalha, o nosso inimigo é o diabo. Nós sabemos, ele é o arqui-inimigo de Deus. Mas nós temos algumas diretrizes da palavra de Deus para enfrentar o inimigo. A nossa batalha é espiritual, mas nós temos algumas diretrizes para enfrentá-lo. Ou seja, nós sabemos também que ele já está derrotado. Então nós não precisamos ter medo. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, os inimigos espirituais em Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, Paulo deixa claro 4 inimigos espirituais. Nós precisamos entender primeiro
que os nossos inimigos são espirituais. A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu gosto sempre de dizer que nós assembleianos, geralmente nós não lidamos muito com essa questão de batalha espiritual. Geralmente nós não lidamos muito com essa questão de batalha espiritual. Quem trabalha muito essa questão de batalha espiritual são os nossos irmãos batistas. Mas nós precisamos atentar para isso aqui. É claro que não dá para falar amplamente aqui nesse tempo agora da aula, mas eu gostaria que você olhasse aí para essa tela, olhasse para essa tela aí, ó, e entendesse essas 4 coisas. 4 não, assim é 3. 4 coisas. Primeiro, os principados são governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. Você precisa entender isso aqui. Isso aqui, gente, cabe um seminário, uma aula, um curso para a gente aprender a lidar. Cada inimigo, nós temos armas específicas para combatê-los. É claro que a palavra de Deus é uma arma espiritual, mas nós precisamos de estratégias específicas para combater cada inimigo. Outro, olha aí, ó, potestades. São líderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. De acordo com alguns estudiosos, os principados são demônios que dominam territórios. As potestades são demônios que dominam o ar e se levantam contra os servos de Deus. Príncipes das trevas destes séculos são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui são legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Gente, vale a pena parar depois, na aula, ó, você que é professor, não dá para detalhar isso aqui, mas vale a pena parar e estudar isso aqui, tá bom? Vale a pena parar, estudar isso aqui, ensinar isso para a igreja e trabalhar isso na vida da igreja. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. As armas espirituais do crente. Ó, nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. Precisamos entender quais inimigos estamos combatendo. E precisamos entender que numa batalha espiritual usamos armas espiritual. Né? A nossa luta, repito, não é contra a carne e o sangue, mas contra esses inimigos espiritual. Então, as armas espirituais. A palavra de Deus vai nos apresentar aqui algumas armas espirituais. A verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos lá. Só para a gente ter uma compreensão mais clara de tudo isso aqui. Ó. A verdade é uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Nós precisamos combater com a verdade. A verdade, ou, aliás, a mentira nunca vence a verdade. A verdade sempre prevalece. A couraça da justiça é uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. É uma proteção. Perceba que essa não é uma arma de ataque, é uma arma de proteção. Depois, a preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. E é o evangelho da paz.
Nós já estudamos esse trimestre aqui sobre a promessa de paz do Senhor Jesus para nós. E esta paz nós encontramos no relacionamento com Cristo, vivendo o Evangelho. Depois, o escudo da fé, que é uma arma de defesa, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Não adianta termos só armas de ataque, só armas de proteção, se não tivermos também armas de defesa. Depois, o capacete da salvação é uma convicção profunda da salvação em Cristo Jesus. Protege a nossa cabeça, que direciona a nossa mente, que nos ajuda a ter equilíbrio psicoemocional, que nos ajuda a desfrutar de paz. E, por fim, a espada do Espírito, que é uma arma poderosa de ataque contra os ataques do maligno. E aí, se a gente continuar, você vai perceber que Paulo, nesse texto, diz assim, orando em todo o tempo. Então, não adianta ter toda esta armadura de Deus, é assim que nós chamamos aqui, não adianta ter esses 6 elementos da armadura de Deus se nós não orarmos. A oração é como um catalisador desta armadura e nos dá condição de ter força para usar essa armadura. Porque senão a gente vai ser igual Davi, que não tinha força, tinha coragem, iria na guerra, mas quando vestiu a roupa de guerra de Saul, ele não conseguiu nem andar. Então tem muitos crentes que querem vestir esta armadura de Deus aqui. Querem vestir essas armas de Deus, mas eles não têm força para andar. Por quê? Porque não se dedicam à oração. A oração nos coloca em comunhão com o Deus que nos dá a armadura e nos dá força para suportar o peso dessa armadura e vencer, ter força para lutar. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores,
a maior escola bíblica online do Brasil. A maravilhosa proteção de Deus. Primeiro parágrafo, a proteção de quem se relaciona. Gente, o evangelho de Jesus não é uma relação de causa e efeito, é uma relação de intimidade, é uma dinâmica de relacionamento. Então, existe uma proteção para quem se relaciona com Deus. Um salmo, o Salmo 91, é um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com ele. Então, o Salmo 91 fala desse descanso, fala de habitar à sombra do Onipotente, descansar à sombra do Onipotente, estar com o Senhor. É um salmo que fala de uma proteção. O cristianismo sempre propõe relacionamento. O cristianismo é uma dinâmica de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento conosco e relacionamento uns com os outros. Sempre, sempre, sempre relacionamento. E eu já disse isso aqui, me parece que na aula passada. Não é interessante que o maior desafio que nós temos foi na aula que nós tratamos, na lição de número... Cadê? A lição que nós tratamos de relacionamento de pais e filhos. Lição... Oi, gente, perdi o negócio aqui. Nós estamos na 10, só para a gente não... Lição de número 9, a lição passada. Promessas para pais e filhos. Eu falei que nós fomos criados por Deus para o relacionamento. E o relacionamento é o nosso maior desafio. Então, o cristianismo é uma proposta de relacionamento. Então, o Salmo 91, ele é um salmo que afirma que Deus oferece descanso para quem se relaciona com ele. Segundo parágrafo do segundo ponto, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, não é? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se abalem. Neste ponto, eu quero destacar, no final desse parágrafo, o nosso escritor nos diz assim. No final deste parágrafo, o nosso escritor, deixa eu encontrar, peraí, tá aqui para cima. Ele nos diz assim, ó. Mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. O laço do passarinheiro era uma forma de se pegar pássaros, e por mais ágil que o pássaro fosse para voar, para sair do lugar, quando ele assustava, ele estava pego pelo laço do passarinheiro. A peste perniciosa era algo terrível também, que atingia, às vezes, uma cidade inteira. E aí o salmista está dizendo que nós, quando estamos abrigados no Senhor, somos protegidos, somos livres. Salmo de número 125, olha o que o salmista nos diz, no Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo de número 124. Que convicção gloriosa que o salmista tem
de que ele só conseguiu vencer porque o Senhor esteve com ele. O que nós aprendemos neste ponto, que nós temos uma certeza, uma convicção, que no Senhor estamos seguros. Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa e nele estamos seguros. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a onipotência de Deus. A onipotência de Deus, nos diz o pastor Elinaldo Renovato, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra de todo mal. O que é onipotência? Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Quem poderá vencê-lo? Quem poderá vencer o Senhor? Né? Eu acho interessante quando Paulo fala na carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será, gente? Quem é louco de bater de frente com Deus? Porque ele é todo poderoso, está sempre pronto para nos defender, para nos proteger e para lutar contra nós. Leia depois 2 Crônicas, capítulo 20. Quando 3 povos se levantaram para guerrear contra o rei Josafá, que reinava do Reino do Sul, e ele foi orar a Deus, e ele diz, Deus, em nós não há força alguma contra esta gente que vem contra nós, mas os nossos olhos estão firmados no Senhor. Deus levantou Jaaziel, que quer dizer Deus vê. Jaaziel em hebraico quer dizer Deus vê. Era músico. E Deus levantou Jaaziel como profeta. E ele começou a profetizar e o Senhor disse assim, neste encontro ou nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estáis quietos e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Israel. O Senhor pelejará por vós. Deus é todo-poderoso e ele peleja pelo seu povo. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. É o último ponto da nossa lição. Terceiro ponto, promessas e proteção. Promessas e proteção. Primeiro parágrafo, os inimigos serão derrotados. Os inimigos serão derrotados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. Eu gosto de fazer uma ressalva quando nós lemos este texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 26. Olha o que esse texto nos diz, e é preciso nós termos muito cuidado com isso aqui, porque, como eu disse, nós estamos lutando contra inimigos espirituais, precisamos usar as armas certas e precisamos saber o que fazer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 ao 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha o 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Eu vejo pessoas pregando esses textos e dizendo, pisa na cabeça do inimigo, o inimigo está debaixo dos nossos pés, que não sei o quê. Não, irmãos, é o Senhor Jesus quem põe os inimigos debaixo dos nossos pés. A palavra diz que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás. Romanos, capítulo 16 e versículo 20. Vamos ler aqui? Romanos, para você entender que você está numa batalha espiritual, mas você precisa entender que você não luta com as suas forças, não é você que luta. Romanos, capítulo de número 16, versículo 20. Olha o que o texto bíblico nos diz. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aí tem gente que diz, Deus nos deu autoridade, pisa na cabeça do diabo, esmaga a cabeça da serpente. Não, irmão, não somos nós que vamos esmagar. A Bíblia está dizendo, e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Vai ser debaixo dos nossos pés, mas quem vai esmagar é o Deus de paz. Então, cuidado, lute com as armas certas. Entenda que o inimigo que nós estamos enfrentando é poderoso. Ele não tem todo o poder, como o nosso Senhor, que é
onipotente, mas nós precisamos entender que estamos lutando uma guerra espiritual e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é vitoriosa. O que eu gostaria de destacar aqui para você é entendermos a correta visão de Apocalipse. João escreveu Apocalipse para consolar a igreja que estava enfrentando perseguição, para mostrar para a igreja que enfrentava perseguição que o Cristo da igreja é vencedor. E se o Cristo da igreja é vencedor, a igreja também é vencedora. Então é só nós atentarmos para isso e entendermos que o Senhor já nos garantiu a vitória. Segundo parágrafo do terceiro ponto, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. O pastor Elinaldo nos diz aqui que, naturalmente, deixa eu grifar, que aí nós vamos ler tudo isso aqui, ó. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, nosso Deus, cuida e guia do seu povo. Na nossa vida cristã hoje, nós podemos esperar segurança e vitória em Deus. Agora, nós não podemos cruzar os braços. Ah, o Senhor está comigo, que me pode fazer o homem? Aí eu não sou prudente, não trilho o caminho certo, não desenvolvo um relacionamento com Deus, não confio no Senhor, não ando em comunhão com Ele, não busco a ajuda do Espírito Santo e digo, não, o Senhor está comigo, Ele vai me defender. Não, meu irmão, nós precisamos trilhar o caminho certo. Nós precisamos ser responsáveis. Eu digo que hoje muitas pessoas estão colocando na soberania de Deus aquilo que é a sua responsabilidade pessoal. O que é nossa responsabilidade pessoal, Deus não vai fazer por nós. Mas se nós cumprirmos a nossa responsabilidade pessoal, o Senhor estará conosco. Terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição. A abrangência da proteção de Deus. Primeiro, Deus é onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Outra coisa, Deus é soberano. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. E a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e de toda a nossa família. Tudo que Deus promete abrange a nossa família. Nós já falamos isso aqui durante o trimestre. E aqui eu quero destacar a onipotência e a soberania de Deus. Onipotência e soberania. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele é soberano. A soberania de Deus diz que Ele é Senhor de tudo, Ele faz aquilo que Ele quer, sem pedir opinião a ninguém, e pronto, porque Ele é soberano. Que você confie na onipotência e na soberania de Deus. Viva uma vida cristã responsável e saiba que o Senhor está pronto para nos ajudar, defender e proteger em todas as coisas. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.